A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Hoje nós estaremos estudando mais uma das lições bíblicas da escola dominical, já está aqui em minhas mãos. Quero orar ao Senhor juntamente com você. Pai eterno, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder ter em mãos a Bíblia Sagrada. Espírito de Deus, nos ensina a Tua Palavra. Senhor, eu te agradeço pela vida de todos que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, venha nos dar sabedoria, venha nos ajudar a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus nas alturas. Meus queridos, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre, através das lições bíblicas CPAD, estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém. Estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E já estudamos sobre, eu vou estar enumerando aqui, né, os temas que nós já estudamos. A igreja que nasce no dia de Pentecostes. Segunda lição, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Terceira lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Quarta lição, uma igreja cheia do amor. Sexta lição, estudamos sobre uma igreja não conivente com a mentira. E nessa sétima lição, nós estaremos estudando sobre uma igreja que não teme a perseguição. Sim, hoje estaremos estudando, submissa a esse tema, né? Uma igreja que não teme a perseguição. Assim era a igreja de Jerusalém, assim era a igreja primitiva, assim era a igreja de Atos dos Apóstolos. Inclusive, vocês estão observando essa foto aqui, essa imagem é uma imagem de duas pessoas presas, acorrentadas. E essa imagem, ela alude, ela aponta, ela fala sobre a experiência de Pedro e João. Fala também, né, nos lembra também Paulo e Silas na prisão por amor à palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando, irmãos, esse tema muito importante, né? A igreja do Senhor Jesus, desde que ela foi fundada, desde que igreja é igreja, o povo de Deus sempre sofreu algum tipo de perseguição. Às vezes perseguição na família, no trabalho, na igreja também, que às vezes nem todo mundo tem a mesma fé, a mesma visão, a mesma experiência com Deus. O povo fiel de Deus sempre sofreu algum tipo de perseguição, principalmente por parte do diabo, por parte do mundo, por parte do sistema anticristão do mundo, contrário à palavra de Deus. E nós iremos aprender como reagir diante das perseguições e qual é a resposta de Deus para aqueles que estão enfrentando algum tipo de perseguição. Estarei lendo o texto áureo. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora eu estarei lendo a verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida. E segunda verdade é que Deus protegerá. Tanto é que a igreja existe, né? Você sabe que o povo de Deus está na terra pregando a palavra do Senhor. E como essa igreja já sofreu, irmão? Como essa igreja sofreu. A leitura bíblica em classe, a nossa leitura bíblica se encontra em Atos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 32 e também Atos capítulo 12, versículo 1 ao 5. Não estarei lendo a leitura bíblica em classe hoje, mas você já sabe aqui, mas eu vou ler pelo menos Atos 12, né? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Amém. Pois bem, vamos agora para a nossa introdução. Introdução.
Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Como de fato, né, irmãos? A palavra do Senhor nos mostra, né, que Jesus Cristo, ele fundou a igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 8, a gente vê o Senhor Jesus Cristo fundando a igreja, se bem que existe uma diferença de opinião entre os comentaristas bíblicos ou entre os intérpretes da Bíblia Sagrada, porque há quem diga que a igreja foi inaugurada em Atos dos Apóstolos. Outros já têm uma opinião diferente, já acreditam que a igreja foi instituída em Mateus, no livro de Mateus capítulo 16, versículo 8. Vou estar lendo a passagem para vocês aqui. Cadê? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, meus amados irmãos, nesse texto bíblico a gente observa o Senhor Jesus falando para Pedro que a igreja do Senhor Jesus iria ser edificada sobre ele, o Cristo, e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E também em Atos dos Apóstolos, né, a gente observa ali que no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo. E o certo é que desde o início em que a igreja foi criada, instituída pelo Senhor Jesus, é que a igreja vem sofrendo perseguições. Perseguições em várias esferas, em várias áreas, né? E a palavra do Senhor nos mostra, né, que o Senhor Jesus instituiu a igreja. A palavra igreja é uma palavra grega, uma palavra oriunda, que surgiu ali no grego, né? Eclésia. E a palavra igreja significa tirados de dentro para fora. Então Jesus, ele nos tirou de dentro das trevas para fora, de dentro das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é uma das características da igreja. A igreja ela é diferente, a igreja não é uma religião, a igreja não é uma placa da igreja, o nome do ministério, a igreja não está representando exatamente um pastor terreno, mas sobretudo o pastor dos pastores. Então a igreja está na luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. A igreja, ela batalha contra o diabo. A igreja, ela luta contra a carne, contra a sua natureza pecaminosa, porque o Espírito deseja se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, enquanto que a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, quer se inclinar para as coisas dessa vida, para as coisas desse mundo. Então é uma luta constante por parte da igreja. E a igreja, ela desde sempre ela foi perseguida, né? Em Atos dos Apóstolos, nós observamos que o diácono Estevão, ele foi morto, apedrejado, por causa da sua fé em Jesus. Estevão foi acusado de blasfêmia, porque os religiosos daquela época não reconheciam que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. Os judeus não reconheciam, na sua maioria, que Jesus era o Messias. Eles achavam que era uma blasfêmia alguém abrir a boca e falar que Jesus era o próprio Deus, era igual a Deus e assim por diante. Estevão, então, é apedrejado. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi a primeira pessoa a morrer pela sua fé. E a igreja continuou sendo perseguida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Lucas, o evangelista, nos diz que Pedro e João
estavam indo participar da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, e tinha um coxo na porta do templo. Eles oraram sobre esse coxo foi curado, e houve um alvoroço muito grande ali, né? Porque as pessoas acreditavam, os sacerdotes, os líderes judeus, eles acreditavam que o Senhor Jesus era um impostor, um mentiroso, um falso profeta, e ao mesmo tempo eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. O que acontece? Eles diziam que o corpo de Jesus havia sido roubado do túmulo. Entre os grupos religiosos que existiam ali no tempo de Jesus, tinham os saduceus, né, que era um povo que não acreditava na doutrina dos anjos, na doutrina dos demônios, na ressurreição dos mortos. E esse grupo chamado de saduceus foi uma espécie de pedra no sapato do Senhor Jesus. Quase sempre eles estavam ali perseguindo Jesus. Então, meus irmãos, a igreja foi muito perseguida. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Oh, glória a Deus! Ali no primeiro século a gente observa que Tiago foi morto. A Bíblia fala sobre vários Tiago. Eu estou me referindo a Tiago, irmão do apóstolo João. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, Lucas narra que Herodes mandou matar Tiago, a espada. E o povo gostou dessa atitude de Herodes e então ele mandou prender o apóstolo João. Perseguição, né? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo e Barnabé uma vez apanharam muito, muito mesmo, né? Por causa da palavra de Deus. Diz a Bíblia também que Paulo e Silas foram lançados na prisão, Atos capítulo 16, e à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e houve um grande terremoto ali na Macedônia, parece que foi na cidade de Filipos. A palavra do Senhor nos mostra que o apóstolo João, ali no ano 95 aproximadamente depois de Cristo, João foi lançado como prisioneiro ali na ilha de Pátmos. A ilha de Pátmos ficava numa região ali intitulada de Ásia, e essa região na ilha de Pátmos pertence hoje a uma região da atual Turquia. O apóstolo João, no capítulo 1, ele expõe o motivo do qual ele estava preso na ilha de Pátmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João deixa bem claro: eu não estava na ilha de Pátmos passeando, eu não estava na ilha de Pátmos porque eu havia matado, eu havia roubado, ou porque eu havia me intrometido em negócios alheios, mas eu estava ali porque eu estava anunciando Jesus, eu estava anunciando a luz, eu estava anunciando o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a gente sabe que o apóstolo João, segundo a tradição cristã, ele morreu em avançada idade, mas o que vem um caso aqui é que a igreja ali do primeiro século foi muito perseguida por causa da sua fé em Jesus. Quando você estuda sobre a perseguição junto à igreja, você descobre que, a princípio, a igreja sofreu 10 grandes perseguições por parte dos imperadores. Eu tenho até um livro aqui, chamado de Os Mártires Cristãos, e ali entre o ano 60, entre o ano 100, aproximadamente entre o ano 100 ao ano 325 depois de Cristo, a igreja sofreu 10 grandes perseguições por parte dos imperadores. Aqui eu até posso sugerir para os irmãos, se vocês tiverem condição, tiver
Curiosidade, se bem que hoje tem as redes sociais, né? Deixa eu ver aqui. Vou trazer uma informação rapidinho aqui, né? As 10 primeiras perseguições. A primeira perseguição sob Nero, no ano 67 depois de Cristo. Inclusive, Nero mandou matar muitos crentes, né? Segundo os historiadores, Nero mandou colocar fogo em Roma, descobriu que os bairros que não foram incendiados foram bairros onde moravam crentes. Ele então lançou a culpa sobre os crentes, alegando que foi os crentes que incendiou Roma, e ele mandou matar muitos crentes, mandou queimar muitos crentes e assim por diante. Então, as 10 primeiras perseguições, eu não vou entrar em detalhes, não tem tempo para entrar em detalhes, mas você pode pesquisar isso aqui nas redes sociais, ou até mesmo adquirir esse livro aqui, Os Mártires Cristãos, que foi um livro publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A primeira perseguição sob Nero, no ano 67 depois de Cristo. Depois a segunda perseguição sob Domiciano, que mandou prender o apóstolo João, lembra que eu falei? Isso aí foi Domiciano, ele começou a reinar ali aproximadamente no ano 85 depois de Cristo. 81 depois de Cristo. A terceira perseguição sobre Trajano, em 108 depois de Cristo. A quarta perseguição sobre Marco Aurélio, em 162 depois de Cristo. A quinta perseguição sobre Severo, em 192 depois de Cristo. Eu estou falando de imperadores romanos. A sexta perseguição sobre Maximínio, em 235 depois de Cristo. A sétima perseguição sobre Décio, em 249 depois de Cristo. A oitava perseguição sobre Valeriano, em 257 depois de Cristo. A nona perseguição sobre Aureliano, em 274 depois de Cristo. A décima perseguição sobre Diocleciano, em 303 depois de Cristo. E aí vem outras perseguições, né? Mas o certo é que ali no ano 320, cerca do ano 320, né, a perseguição ela diminuiu depois que o imperador Constantino decretou uma lei em que a religião ou o cristianismo se tornaria, a partir daquele momento, a religião oficial do Império Romano. Mas antes disso, irmão, antes de ter acabado, entre aspas, por um período, a perseguição junto à igreja, nesse meio tempo aí, né, do ano 60 para cá, do ano 60 até o ano 320 por aí, a igreja sofreu 10 terríveis perseguições. Irmãos, pela lógica humana, não era nem para a igreja estar existindo, mas a igreja não é um projeto do homem, a igreja não foi criada pelo homem, a igreja não foi fundada pela mulher, a igreja não é uma instituição humana, ela pode ter as suas responsabilidades humanas, como CNPJ, tributos que a igreja tem que pagar no que diz respeito à água, luz. A igreja é constituída de seres humanos, falhos, mas a igreja, sobretudo, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo na terra. Aleluia, glória a Deus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então, prosseguindo, a igreja perseguida, o primeiro ponto. Estou fazendo um resumo aqui, viu, meus irmãos? Não vou entrar em detalhes, não vou estar lendo aqui as informações, mas vou estar comentando aquilo que eu já li em outrora, os perseguidores. A igreja perseguida, primeiro ponto. Primeiro subponto, os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram. A igreja perseguida, os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5, versículo 17. Atos 5 menciona 3 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente
com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio do sacerdote e dos anciões. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele sofreu muita oposição por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, e tinha, enfim, tinha vários partidos naquela época, né? Várias facções, vários segmentos dentro do judaísmo, né? Várias interpretações diferentes sobre a lei, e assim por diante. Os saduceus é conhecido como um grupo que não acreditava em anjos, em demônios ou em ressurreição dos mortos. E agora a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, estava sendo perseguida por diversos grupos, né? Sacerdotes, os saduceus. Aqui no capítulo 5 diz assim: e chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, ensinando o povo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Atos capítulo 5. Aqui. Atos capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio. Ou seja, no capítulo 3, Pedro e João oram sobre uma pessoa e ele é curado. No capítulo 4, Pedro e João, e estando eles falando, capítulo 4, versículo 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, porque eles estavam se sentindo incomodados, porque Pedro e João estavam falando sobre ressurreição. E como eu já disse aqui, os saduceus era o grupo que não acreditava em ressurreição de mortes, e ao mesmo tempo eles acreditavam que o corpo de Jesus, o corpo de Cristo havia sido roubado ali do templo. E aí eles impõem uma ordem sobre Pedro e João, que não era para eles falarem mais no nome de Jesus. E ao mesmo tempo eles estavam maravilhados, porque Pedro e João, eles sabiam que Pedro e João haviam estado com Jesus, e que Pedro era um homem douto, um homem sem iletrado, né? Que não tinha tanto conhecimento, mas por que então de hora para outra Pedro possuía essa autoridade para estar pregando, esse conhecimento da Sagrada Escritura? Era a presença do Senhor nosso Deus. Aí quando chegamos aqui no capítulo 5, versículo 25, cadê? Os apóstolos, e levantando-se um sumo sacerdote e todos que estavam com ele. Aqui já está falando da prisão de Pedro, de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, ele passou por várias prisões por causa da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui, vou ler a informação aqui. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então a gente observa aqui que os apóstolos, eles sofreram essa perseguição por causa do nome do Senhor, foram lançados na prisão, porém o Senhor enviou um anjo e tirou Pedro e João ali da prisão. E vamos dar prosseguimento aqui, antes da gente finalizar essa primeira parte do vídeo. Daqui. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo. Eles foram libertos e de manhã cedo já estavam no templo pregando. E ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Ou seja, eles não sabiam que Pedro e... Eles não sabiam que Pedro e João não estavam mais presos. Mas, tendo de lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltaram-lhe anunciando.
e dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Foi o Senhor que deu o livramento, foi o Senhor que abriu as portas. Então as autoridades acharam Pedro e João e livres no templo pregando e colocaram uma ordem sobre eles, que é para eles parar de falar do nome de Jesus, porque já estava incomodando. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando você faz a obra do Senhor, é normal que o diabo se levante contra a sua vida e a minha vida. Da mesma forma que se levantou contra os apóstolos, mas os apóstolos deixaram bem claro: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E outra coisa, quer dizer que, porém Pedro, disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Continue pregando o evangelho, continue falando do amor de Deus para outras pessoas, não pare, continue pregando. Muita gente está precisando ouvir essa palavra. E aí, amados irmãos, aí o texto vai falar sobre outros assuntos, sobre o início da igreja primitiva, de que a esfera da perseguição. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. É interessante observar que uma das razões dos quais os sacerdotes perseguiam Jesus é porque a fama de Jesus crescia, a popularidade de Jesus crescia, as pessoas não falavam mais em outra coisa a não ser no nome de Jesus. Um profeta surgiu, seria ele o Messias, seria ele o Yeshua, seria ele o Cristo. E os sacerdotes então começaram a ficar preocupados porque o nome de Jesus estava se tornando um nome famoso. E eles então, com medo de perder sua posição, um dos motivos, começaram a perseguir Jesus sempre que tinham uma oportunidade. Esferas da perseguição. Irmãos, nós iremos dar prosseguimento a esse estudo, iremos fazer a princípio 2 vídeos e vamos parar aqui na esfera da perseguição, mas lembre-se, o apóstolo Pedro, ele disse que nenhum de vós sofra porque é mentiroso, porque é homicida, ou porque se intromete em negócios alheios. Mas se você está sofrendo porque é um cristão, você é um bem-aventurado. Guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.